inacreditável. O Brasil vive sob a sombra de verdadeiros abusos de poder. Enquanto cidadãos inocentes são alvos de perseguições políticas, um certo ministro brinca de juiz e carrasco. Esse pedido de extradição é nada menos que uma piada, um vexame diplomático que só faz rir os bastidores internacionais. E por quê? Porque é mais um ataque contra aqueles que ousam falar a verdade. E o mais espantoso, tem gente que ainda leva isso a sério. Essa palhaçada deveria ser barrada logo de cara. Chega de injustiça seletiva. Sabemos quem são os vilões nessa história e não vamos nos calar. Fica até o final, por quem acredita na justiça. A direita precisa de você. Inscreva-se, porque juntos somos mais fortes. Eu até tô achando engraçado a forma como a grande imprensa tá cobrindo essa questão do Ramagem, como se tivesse alguma possibilidade de que o governo americano concedesse o pedido de extradição do Alexandre Ramagem. O pedido de extradição, o trâmite desse pedido, funciona de forma muito similar ao dos outros países do mundo. O Brasil formula o pedido aos Estados Unidos, esse pedido é encaminhado via Departamento de Estado, que é o equivalente do nosso Ministério das Relações Exteriores. O Departamento de Estado faz uma análise preliminar do pedido com auxílio do Departamento de Justiça, que vai, obviamente, fazer análise jurídica desse pedido, se ele está em conformidade com a documentação necessária e respeita os termos do tratado de extradição existente entre Brasil e Estados Unidos. Estando tudo ok, encaminha para um promotor federal americano, justamente na comarca onde reside o extraditando. Então, o promotor fará um pedido ao juiz federal da comarca e o juiz federal também fará essa análise do caso, analisando a conformidade do pedido, se, por exemplo, se trata ou não de um crime extraditável, e quando estamos diante de crimes políticos, esses crimes não são extraditáveis. Por fim, com base nessa decisão do juiz, o processo então é remetido novamente para o Departamento de Estado e cabe ao secretário de Estado dar uma decisão final. Uma decisão que é importante dizer, é uma decisão discricionária do secretário de Estado. Uma decisão eminentemente política e que não está submetida ao crivo, à análise, ao reexame do Poder Judiciário. Então, há essa autonomia por parte do secretário de Estado ao analisar os pedidos de extradição formulados por outros países do mundo. Agora, imagine o seguinte, no caso Ramagem. Chega o pedido de extradição, formulado por quem? Por Alexandre de Moraes, num processo em que o réu, agora condenado Alexandre Ramagem, é acusado de crimes políticos. Crime de tentativa de golpe de Estado, crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, para além disso, um pedido de extradição formulado por aquele que é considerado pelo governo americano como um grave abusador de direitos humanos, nos termos da Lei Magnitsky. Alguém em sã consciência imagina que o secretário de Estado, Marco Rubio, vai conceder o pedido de extradição do Alexandre Ramagem? Obviamente que não. É óbvio que, sabendo da forma como o ministro Alexandre de Moraes vem atuando, tendo inclusive essa forma de atuação levado o governo americano a sancionar o ministro Alexandre de Moraes, repito, como um grave abusador de direitos humanos, é óbvio que, ao se deparar com esse pedido, o secretário de Estado, Marco Rubio, vai dar uma risada e vai engavetar esse pedido. E vai negar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem. Não há a mínima possibilidade de que o governo americano conceda um pedido formulado por um juiz que é hoje símbolo da censura no mundo, símbolo de perseguição judicial contra opositores políticos, símbolo de violação reiterada de direitos humanos. Então, chega a ser risível que uma parcela da imprensa brasileira trate a sério esse pedido de extradição como se as autoridades americanas
fossem levar esse pedido a sério. Esse pedido do ministro Alexandre de Moraes é uma piada completa. Tivemos o próprio caso do Alan dos Santos, que durante a gestão Biden teve também contra si formulado um pedido de extradição. E o que fez o governo Biden? Ele olhou para aqueles crimes que foram imputados ao Alan dos Santos, viu que se tratavam de crimes políticos, crimes de opinião, crimes que representavam meramente a tentativa de cercear a liberdade de expressão do Alan dos Santos pelas críticas que ele formulou, especialmente ao STF, ao longo do tempo. Da mesma maneira, o caso Eusálio Eustáquio, Poder Espanhol, Poder Judiciário Espanhol, por meio do seu órgão de cúpula, apreciou o pedido de extradição do Eusálio Eustáquio e falou: isso aqui é uma perseguição política clara. Não há por que conceder a extradição de Eusálio Eustáquio. E o destino desse pedido do ministro Alexandre de Moraes vai ser a lata de lixo, porque esse pedido ele merece nada mais, nada menos do que a lata de lixo, porque está escancarado para o mundo que o ministro Alexandre de Moraes é um grave abusador de direitos humanos e que ele instrumentaliza o seu poder para perseguir de forma implacável as pessoas das quais ele não gosta, seja lá por os quais motivos. Desde a família Mantovani, que se deparou com um incidente no aeroporto de Roma, e ele fez uma perseguição cruel contra essa família, inclusive com medidas de busca e apreensão, porque o filho dele se envolveu numa confusão no aeroporto de Roma. Ele violou o sigilo de comunicação entre o advogado da família Mantovani e a família. Seja tantos casos como o próprio Jason Miller, um dos principais homens do Trump, conselheiro do Trump, que foi detido no aeroporto em Brasília em 2021. Seja o próprio caso agora da família do Ramagem, a sua esposa, que é procuradora do Estado, com os 2 filhos pequenos, indo para os Estados Unidos para encontrar o seu pai, que está sendo perseguido. A mulher do Ramagem é surpreendida com uma busca pessoal e com a apreensão do seu aparelho telefônico. Alguém imagina que as autoridades americanas, ao se depararem com essa situação de flagrante perseguição, vão conceder esse pedido de extradição formulado pelo ministro Alexandre de Moraes? Obviamente que não. E aqui também, como bem lembrado pelo Lucas, o Alexandre Ramagem tem uma importância ímpar em todo esse cenário, considerando justamente a função que ele exerceu no governo Bolsonaro de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, todas as informações de Estado a que ele teve acesso no exercício dessa função e as contribuições que ele pode dar às autoridades americanas para entender o que se passa no Brasil. Tanto assim que ele foi condenado por atos ali envolvendo supostos atos golpistas, sendo que ele saiu do governo em março de 2022 justamente para poder se candidatar ao cargo de deputado federal. Ele que desmoralizou completamente a tese da farsa da trama golpista, justamente porque ele conhece como operam esses órgãos de inteligência e os órgãos de segurança pública, porque além de diretor-geral da ABIN, ele é policial federal de carreira, delegado federal, e, portanto, ele sabe como essas instituições atuam. Ele sabe, por exemplo, que o general-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Lula recebeu informes da ABIN, dezenas de informes, com informações relatando que as manifestações do dia 8 de janeiro poderiam redundar em atos de vandalismo. E o que eles fizeram? Eles redobraram a segurança da Praça dos Três Poderes? Não. Eles permitiram que alguns vândalos infiltrados dentre os manifestantes praticassem aqueles atos de vandalismo justamente sabendo e reforçando essa narrativa da suposta tentativa de golpe de Estado. E para além disso, eles se utilizaram do deputado federal, depois eleito, Alexandre Ramagem, para justificar aquela mudança de competência do Supremo Tribunal Federal, considerando que ele é deputado federal e que ele teria praticado crimes envolvendo a questão do 8 de janeiro, enquanto já no exercício
do mandato de deputado federal para justificar essa manipulação da competência jurisdicional e o deslocamento de todos esses processos da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. Numa mudança que já vinha sendo orquestrada desde antes, quando eles alteram o regimento interno do tribunal e o entendimento sobre a questão do foro privilegiado. Então, eles pegam o deputado federal Alexandre Ramagem como boi de piranha de toda essa farsa da trama golpista, considerando, primeiro, as informações a que ele tinha acesso. Inclusive, ele foi condenado, você vê o quão grotesca é a condenação do Ramagem, com base em escritos que ele havia feito, documentos de computador, que ele não compartilhou com ninguém. Ele estava estudando a questão das urnas eletrônicas, até porque em 2021 esse foi um debate que foi travado no Brasil, por meio, inclusive, da constituição de uma comissão especial dentro do Congresso Nacional para discutir a PEC do voto impresso. E naquele momento, em 2021, ele, na condição de mais alto integrante do principal órgão de inteligência do Brasil, que é a ABIN, ele estava ali fazendo estudos para apurar e conhecer toda essa questão envolvendo as urnas eletrônicas. Ele não compartilhou esses documentos com ninguém e ele foi condenado com base nesses estudos que ele fez, porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, esses estudos constituiriam a tese golpista que buscava descredibilizar as instituições, em especial a Justiça Eleitoral, ao propor a adoção do voto impresso no Brasil, o voto auditável, justamente considerando as fragilidades de qualquer sistema eletrônico, como é comum no mundo inteiro. Tanto assim que a Corte Constitucional da Alemanha, em 2009, declarou o voto exclusivamente eletrônico, eleitoral, inconstitucional, pela incapacidade da população avaliar a rigidez, a idoneidade do processo, porque você não pode obrigar que um cidadão comum, que o leigo, tenha conhecimentos técnicos para conseguir assegurar que o processo eleitoral ocorreu de maneira correta. Sendo impossível ao cidadão leigo avaliar essa questão do voto eletrônico, você deve, então, declarar esse voto eletrônico inconstitucional, porque numa democracia é imprescindível que os cidadãos tenham confiança no sistema eleitoral. E essa confiança está baseada justamente no conhecimento que o cidadão comum pode ter da forma como o processo transcorre. E, obviamente, que no voto físico, qualquer cidadão, por mais humilde que seja, e por menos conhecimento que tenha, ele é capaz, obviamente, por si próprio, de avaliar se o processo transcorreu de maneira adequada ou não. Então, o Alexandre Ramagem é uma figura central dentro de toda essa farsa da trama golpista, e é importante que ele tenha ido para os Estados Unidos e não se submeta aos seus algozes, esse regime tirânico que se instaurou no Brasil. E certamente o ministro Alexandre Moraes deve estar nesse momento com dor de cabeça, pensando em tudo que ele pode compartilhar com as autoridades americanas e sabendo, obviamente, que seu pedido de extradição não será concedido. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Você acredita que a justiça está sendo usada como ferramenta de perseguição política? Comente, eu quero saber sua opinião.